Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Contrato Social e hoje com dois amigos, dois colegas, os feras da Jovem Advocacia, Dr. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em crimes cibernéticos, professor de Direito Digital no MBA da FGV, presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim. E também o seu irmão, Dr. Flávio Durso, advogado, também especialista na questão de criptomoedas e crimes digitais, presidente da Inecripto, Instituto Nacional de Estudos sobre Criptoativos, mestre em Direito Penal da USP. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Contrato Social. Thomas, primeiro um agradecimento a você pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando e batendo um papo sobre tecnologia, novidades. É sempre um prazer, ainda mais falar do meu irmão, esse craque aqui que eu admiro tanto. Thomas, primeiro parabéns, porque a ideia de fazer um podcast já é muito interessante. Eu acho que é uma forma de difundir conteúdo, trazer convidados. A gente aprende com você e você aprende com os convidados. Então, parabéns pela sua iniciativa e a gente só pode agradecer por ter esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui hoje com você. Então, obrigado pelo convite. E Dr. Luiz Augusto, Dr. Flávio, aqui, na realidade, é um programa para um bate-papo, né? Então, a gente pensou nesse programa para trazer temas na área do direito, de inovação, de Smart Cities. Então, aqui é um think tank de ideias e eu tenho certeza que vocês vão colaborar muito com a nossa audiência. E eu queria fazer uma pergunta agora na questão de crimes cibernéticos, Dr. Luiz Augusto. Como é que você enxerga essa evolução desses crimes cibernéticos e quais são as tendências mais preocupantes nesse sentido? Aí essa pergunta a gente divide entre os dois convidados. Tá. Me permita então começar, Flávio? Eu acho que a primeira coisa, você lendo o breve currículo aqui nosso, a gente percebe que a gente fez uma opção, que é uma opção que eu defendo e acho que o Flávio também, que é a opção da hiperespecialização, que eu acho que é o futuro da advocacia, tá? Pra gente falar de cybercrimes, eu só queria fazer essa introdução. Eu penso que hoje é difícil o clínico geral sobreviver dentro da advocacia, fazer todas as áreas. Porque os temas são tão complexos e tão densos que o indivíduo que quer atuar em todas as áreas, ele vai conhecer um pouco de tudo. E talvez a forma, e eu falo isso para os meus alunos, falo isso nas palestras, nas faculdades, dizendo, escolham a área que você goste e se aprofundem muito naquela área. Você acabou de ler o currículo do Flávio, ele optou por se especializar dentro da área do direito digital, nos criptoativos, nas criptomoedas. Sim. E a gente percebe como esse mercado é dinâmico, é difícil de acompanhar. Eu fiz a opção dos crimes cibernéticos. E para a gente pensar só sobre essa evolução, eu sempre questiono perguntando, será que existe algum crime hoje que não pode ser cometido pela internet? Eu até uso o exemplo do homicídio. Até homicídio dá. E não é matando o NPC, não é matando o avatar de alguém. É o indivíduo invadindo, por exemplo, um hospital, ele está em outro país e ele desliga um respirador. Ele hackeia. E aí, doutor Luiz, você acha que o próprio Código Penal já resolveria todos esses problemas ou você acha que teríamos que ter uma legislação mais moderna para atender esses crimes cibernéticos? Entendo que a legislação precisa mudar. A legislação traz um arcabouço interessante, né? Trouxe a Lei Carolina Dickmann, o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, os crimes contra a honra com pena triplicada quando são cometidos nas redes sociais, o próprio crime de fraude eletrônica, várias modalidades, stalking, criminalizamos o bullying. Então o legislador está tentando acompanhar essas novidades tecnológicas e jurídicas, mas eu vejo que, por exemplo, a inteligência artificial vai criar crimes novos, até os crimes cometidos pela própria inteligência artificial. Então, de maneira alguma, a lei está pronta para essa evolução. A gente vai precisar melhorá-la e adaptá-la. Mas, em resumo, os crimes cibernéticos eu vejo que são uma evolução bastante problemática do direito penal, porque ela é mais complexa, é mais difícil a investigação, mais difícil a localização. Os criminosos usam perfis falsos, deep web, VPN, formas de tentar blindar a sua identificação. E
a gente depende de mão de obra especializada também. Por isso que a minha área hoje é tão relevante, porque às vezes pela falta estatal, então o indivíduo vai na delegacia, o delegado fala, eu, por exemplo, no interior do Brasil, por aí, o indivíduo fala, não conheço nada de tecnologia, eu não sei. Ele nem lavra o BO muitas vezes, esse indivíduo tem que procurar um especialista. Então, eu vejo que o Estado... Luiz Augusto, você acha que tem que ter delegacias especializadas em crimes cibernéticos? Quer dizer, você acha que a Polícia Civil teria que se preparar também para essas novas transformações? Eu não tenho dúvida, eu acho que é importantíssimo ter delegacia especial. Nós temos a divisão de crimes cibernéticos aqui em São Paulo, delegacias especializadas em quase todas as capitais dos estados por aí, mas uma falta de mão de obra é evidente. Você trouxe a nossa delegada Raquel Galinatti, ela sempre mostra a quantidade de policiais que faltam para investigar crimes comuns, imagina os crimes cibernéticos. Então esta área eu vejo como uma evolução muito grande do direito penal, mas que preocupa, mas não deixa de ser uma área promissora para os colegas, porque eles precisam ocupar essas lacunas que o Estado tem deixado pela falta de atendimento, pela falta de conhecimento, muitas vezes. E, doutor Flávio, você acredita que essa questão das criptomoedas precisaríamos também uma regulamentação melhor no Brasil? Primeiro, eu vou ser obrigado a te chamar Dr. Thomas, assim. Pode, por favor, chamar de Flávio, fica um papo mais descontraído, mais à vontade. Mas vamos lá. O Luiz Augusto colocou muito bem essa questão do direito, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento do direito, da necessidade da especialização, que hoje já estamos na alta especialização. Sim. Então, isso é muito evidente e eu concordo com o que ele falou. Acho que é uma necessidade. Lógico que você ainda terá profissionais que vão advogar talvez em nichos maiores, por exemplo, penal, civil. Todavia, aquele atendimento mais especializado, aquela demanda que necessita de um cuidado maior, que é mais sensível, aí sim o indivíduo vai acabar buscando esse profissional que tem esse conhecimento tão específico que vai curar a dor dele naquele momento. Foi falado aqui da questão de homicídio praticado pela internet. O exemplo é muito bom. E, além disso, é um exemplo que envolve, geralmente, criptomoedas. Porque esse ataque ao hospital, geralmente, é um ataque de ransomware. Que pode ser para que criptografa as informações e solicita, para liberar essas informações, o pagamento de um resgate, que eles chamam, que é uma extorsão. Entendi. Isso... E essa extorsão seria as criptomoedas. Geralmente ele era E criptografando os servidores e sistemas, ele pode inviabilizar algum sistema vital, que, né? que administre algum remédio, que faça tem alguma conduta ativa necessária. Entendi. Por exemplo, que faça funcionar os respiradores de um hospital. E aí a forma do resgate? E a forma do resgate geralmente é em criptomoedas. Nós tivemos um caso seríssimo que no Brasil, no mundo, na verdade, nós já tivemos grandes empresas que tiveram problemas, mas tivemos um caso que ficou bastante conhecido, que é do Colonial Pipeline, que era um oleoduto americano e teve um ataque de ransomware e impediu ali que se fosse transferido ali o combustível necessário, em que foi pago o resgate em bitcoins. Mas e essa é uma característica das criptomoedas, em especial do Bitcoin. Dadas as características do Bitcoin, como eu disse, foi possível rastrear e boa parte do valor pago pelo resgate foi recuperado. E aí, Flávio, então a polícia conseguiu rastrear esse valor? Porque a rede blockchain é uma rede transparente, então você enxerga as operações. Você consegue verificar para quem você pagou. Então você tem um endereço do destino. Então também existe um rastro também, né? O rastro fica para sempre. Você não consegue apagar as informações nessa rede. E com relação especificamente a questionamento da regulação, nós estamos num momento muito importante. Na verdade, 2 momentos, né? O primeiro é do marco legal dos criptoativos, que foi aprovado no final do ano retrasado e entrou em vigor no meio do ano passado, e que posteriormente foi escolhido o Banco Central para regular esse mercado. Tivemos um primeiro momento de consulta pública e agora o Banco Central irá apresentar um esboço de regramento para todo esse ecossistema das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Flávio, você sabe se o Direx, aquela moeda digital, está indo já em andamento? Sim. O Banco Central queria fazer isso. Era uma o Direx está caminhando, o Direx, sim. Né? Que sim. era uma das plataformas do governo Lula. Sim. E também das questões da desdolarização.
Parece que tem a moeda brasileira, o DRX, e também a moeda chinesa fazendo essa operação. Será que já está em prática isso? Sim. Você ficou devendo na última resposta, você falou, estamos vivendo dois momentos. E o segundo momento é verdade, é do segundo momento. E o segundo momento é o levado halving, halve, que falam que é quando... como que funciona o sistema? Vou tentar explicar um pouquinho, muito superficialmente. Para você armazenar essas informações dos blocos, porque é uma blockchain, cadeia de blocos, você tem um processo de mineração, que todos já devem ter ouvido falar sobre isso. E essa mineração é através de uma resolução de um processo, de uma equação matemática, poder computacional e etc. E o prêmio que se paga para quem resolve essa equação é através de Bitcoin. E de média 4 em 4 anos, ou 210 mil blocos minerados, esse pagamento dessa premiação cai pela metade. E ele vai acontecer agora, nos próximos dias. Então eu queria deixar aqui registrado. Por que isso valoriza? Por que as bitcoins agora estão num auge? Por causa da história do halving? Então, esse é um detalhe interessante. Como é um sistema que com regras pré-estabelecidas, foi estabelecido inicialmente que ele teria 21 milhões de bitcoins. Então, quando você paga menos pela mineração e você injeta menos bitcoins na rede. Cria-se menos bitcoins a cada 10 minutos. E aí, com isso, você gera uma escassez. E a escassez geralmente faz com que o preço suba. E, no caso, a cotação. E é o que tem acontecido com o Bitcoin. Aí, Tomás, você perguntou do Drex, né? Drex, isso. Essas moedas digitais, né? O Brasil, o mundo está tentando substituir o papel moeda e desdolarizar o mundo também, né? Porque a partir do momento que você está dolarizado, você está sempre sujeito às crises americanas. Se o dólar cai, o mundo inteiro fica em crise, né? Isso foi uma lição sentida em 2008, né? Com a crise imobiliária nos Estados Unidos, também a época dos atentados. Isso ficou muito claro que é ruim a gente ter esse vínculo direto com o dólar. Como fazer isso? Uma das formas é cripto, uma das formas... E o cripto é uma resposta. Só um detalhe, um parênteses, desculpa te interromper. O cripto, ou Bitcoin, é uma resposta à crise de 2008. A crise do subprime, do mercado imobiliário americano, e é lançado o Bitcoin, o white paper do Bitcoin naquela época. Desculpe, só esse parênteses. E o Drex é uma ideia, mas... eu tenho dúvidas, assim, a gente tem modelos que estão tão bem, o modelo do Pix, inclusive... o Pix eu acho que foi um modelo para o mundo, né? Para o mundo. E inclusive o presidente do Banco Central está anunciando o Pix por aproximação, eles estão tentando estudar para ver se substitui o cartão de débito por aproximação, o que é interessante. Também vai facilitar o Pix, porque qual é o problema do Pix? É um pouco de burocracia, né? Você vamos supor, o indivíduo pega um táxi e quer pagar no Pix. Ele tem que dentro do carro logar no aplicativo bancário, pôr os dados do taxista, isso é burocrático. Agora imagina que ele tem uma maquininha, você só encosta e paga por Pix. Inclusive na China, os pagamentos, você deve conhecer muito melhor, né, que muita gente, ele é feito pelo QR Code, né? O pagamento é super simplificado. Até pela palma da mão. Exato, Flávio e Luiz Augusto. Na China, que vocês vão estar num curso do CEDES, do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, vocês vão ver as dificuldades do meio de pagamento. Para quem é estrangeiro. Mas para quem vive lá e tem um celular e tem o WeChat ou o Alipay, você paga muito facilmente com QR Code. Então, uma das coisas, até conversando com um amigo meu do Banco do Brasil, parece que eles querem trazer até o Union Pay para ter essa parceria com o Banco do Brasil, para eventualmente o brasileiro que for para a China ter um cartão já para poder pagar. Agora, o Alipay fez uma parceria com o Visa e o Mastercard. Então, é um modelo que é possível utilizar o Alipay hoje como meio de pagamento na China. Se eu for com o meu cartão de crédito, eu pago? Então, depende. Depende, obviamente, que grandes centros comerciais sim, mas tem algumas bandeiras que tem até algumas dificuldades. Poxa. Por isso que eu acho que quando você vai de Master e Visa, pelo Alipay, ele é muito mais garantido. Mas é uma coisa que a gente vai ter que conversar, porque são meios de pagamento. E essa é a discussão no mundo global, né, na China, e eles querem facilitar isso para os turistas brasileiros. Tem até uma situação, eu passei outro dia numa loja, passei nos Estados Unidos e até vi uma reportagem sobre isso. Desculpa, você já falar. Eu fui numa loja aqui no Brasil, uma loja de vestido com a esposa, não tem nada a ver com tecnologia. E aí tinha uma plaquinha, não aceitamos dinheiro. E eu vi uma reportagem, inclusive do deputado Celso Russomano, dizendo que é obrigado por lei aceitar o papel moeda, porque é moeda corrente. Você pode aceitar o cartão de crédito.
mas você não pode se negar a aceitar dinheiro. Só que nos Estados Unidos, esta lei não deve vigorar, pelo menos no estado que eu fui na Flórida, em Miami. Em Nova York também. Tem um... Cash free. Cash free, né? Os locais de cash free, principalmente esses locais de grande movimentação de turistas, que eles não aceitam dólar. É só cartão de crédito ou alguma forma de pagamento pelo Apple Pay, de aproximação. Isso parece um futuro, mas também burocratiza um pouco. Aí a gente fica no meio de tudo isso, porque na China, pelo que você fala, aparentemente também tem locais que não aceitam papel moeda. Também não aceitam. Tem, por exemplo, lojas de conceito ou de café que eles querem fazer uma coisa mais moderna, com um avanço tecnológico. Então você só consegue pagar pelo QR Code. Poxa. Ou pelo WeChat, pelo Tencent, que você consegue pagar, ou pelo aplicativo do Alipay. Então, tem essas questões aí conceituais da própria marca que quer se firmar como algo de alta tecnologia. Mas vincula a bateria, porque se acabar só a bateria do celular... Vira um caos também, né? Mas você falou muito bem da questão do Drex. A ideia do Drex é que ele não seja para o varejo inicialmente, mas depois ele vai caminhar para nesse sentido. E interligar todo esse ecossistema. Então, a ideia que eu tenho visto nas discussões é que o Drex vai se interligar com as criptomoedas e você vai ter pontes que vão fazer essa ligação, e aí tudo nesse ambiente virtual, e aí você vai ter a circulação livre. Então, acho que para esse novo momento de tecnologia, onde as pessoas estão cada vez mais inseridas, eventualmente até um chamado metaverso, etc., aí isso vai fazer mais sentido. É que nós ainda estamos tateando o que vai ser o futuro. Sim. Mas aí... E aí você vê, Thomas, como as nossas áreas se comunicam, se completam, né? Eu acho que eu vou ser o sócio do Flá pro resto da vida. Por quê? Para mim é alegria. Não só pelo privilégio, mas a partir do momento em que tudo está tão desburocratizado, inclusive até pelo Pix por aproximação, que seja um futuro aqui mais próximo no Brasil, isso vai se tornar uma fonte inesgotável de fraude. Né, uma fonte inesgotável de crimes cibernéticos, muitas vezes, que vão ser praticados pela internet ou pelo meio da tecnologia. Então, são áreas muito comuns, né, que elas se completam e de alguma forma, até quando você vai um pouco além, você vai de LGPD, coleta de dados, tratamento de dados, você vê que a engenharia social também depende de tratamento de dados. Então, direito digital não deixa de ser uma grande área, mas... Que toca em todas. Ou em todas, né? Até direito do trabalho. Tem uma pergunta aqui que eu escrevi, eu queria fazer essa pergunta para o Flávio e para você, Luiz Augusto. Dessa questão das redes sociais e esse conflito do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. Polêmica aqui no nosso programa. Né? Eu falei com o Felipe, ele quer polêmica aqui no programa. Quais são os potenciais impactos legais dessas declarações de Musk em relação às restrições impostas aos perfis e esta ordem judicial? Queria ouvir vocês dois. Eu vou falar porque eu vou responder brevemente o que eu acho, e você, que é um profundo entendedor da discussão do tema, vai poder, acho que, aprofundar a questão. Tá. Eu acho que, inegavelmente, nós teremos alguma mudança legislativa. Nós tivemos recentemente discussões com relação ao PL das fake news, que aí acabou sofrendo algumas alterações e não foi aprovado. Inclusive, recentemente o presidente da Câmara, informação, inclusive ontem, num programa que eu participei com o deputado Orlando Silva, que era o relator do PL das fake news, é que hoje a orientação da Câmara é: esqueça o PL das fake news e vamos zerar o debate, porque esse PL já está muito desgastado. Não teria força política para tramitar. Mas veja como a questão retoma com força e algo, sem dúvida nenhuma, vai ser feito. Há um poder muito concentrado nas mãos das Big Techs. Acho que isso é claro para todos e as autoridades também assim pensam. Algo vai ter que limitar um pouco esse poder, até porque são Big Techs, são empresas internacionais, e aí isso também traz consequências, seja responsabilidade dos seus proprietários, questões tributárias e outras questões que envolvem o fato de não serem uma empresa nacional. Minha opinião é um pouco mais polêmica que a do Flávio. Então vamos lá. Primeiro, com relação à polêmica em si. Tudo começa com Elon Musk dizendo que teria os Twitter Files, né? Os arquivos que comprovariam que o Supremo estaria pedindo extra autos, banimento de alguns perfis, dizendo para que o Twitter justificasse como se fosse uma conduta da própria plataforma que estaria ali prevista no termo de uso. Uma violação... simplesmente o seu termo de uso. Exato, e não um pedido disse Elon Musk. Mas não divulga
divulga esses documentos até então. Não tem nada, nenhum documento publicado. Só essa polêmica com relação a isso. E aí, baseado, né, nessa primeira informação, ele começa a criar uma série de ataques, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, e ameaça não cumprir decisões judiciais. Então, minha visão, primeiro genérica sobre isso, é que é péssima essa história. Sim. Péssima para todo mundo, porque se o ministro entender e ele começar, vamos numa hipótese, o Elon Musk suspender o cumprimento de decisão judicial, nós com certeza iremos ver o que aconteceu com o Telegram. Ele vai determinar a suspensão até que se cumpra a decisão judicial. Entendi. E aí nós perderemos... Que seria a única, naquele momento extremo, seria a única forma de uma comunicação. De punição. Porque a multa vai ser, diante do patrimônio de Elon Musk, de 200 bilhões de dólares, ou do Twitter, que também é milionário, seria irrisório. Não teria efeito nenhum multar Elon Musk. Ele paga. Agora, você tirar a plataforma do Brasil, que é um mercado muito importante para todas as Big Techs, isso tem um efeito. Sim. Só que o efeito é negativo para os usuários. Sim. Então, do ponto de vista da sociedade, seria ruim se ele cumprisse as ameaças e não cumprisse as decisões judiciais. Primeiro, pelo mau exemplo para as outras Big Techs. Segundo, porque chegaria a um ponto de ele ser banido e afeta a vida de todo mundo. Segunda hipótese, ele disse que em expectativa a essa situação, ele ia antecipar a qualquer decisão do ministro e ele ia tirar a plataforma do país. Ele como dono... Que já seria um mega impacto para o Brasil. Que seria horrível também, porque aí o Elon Musk, como presidente lá, CEO, ele nem é o CEO, ele é o dono. Dono do Twitter, é novo X, ele determinaria que não, os usuários, os brasileiros não seriam bem-vindos e baniria qualquer IP daqui. Também seria muito ruim. Então, nas duas hipóteses a gente perde, como usuário, como cidadão e como internauta. Né, com esse termo um pouquinho mais antigo. Com relação à polêmica em si, ela é absurda, porque se o Elon Musk tem algum documento que comprove algum tipo de ilegalidade do Supremo, que ele apresente aos órgãos competentes. Né? Os órgãos competentes podem tomar medidas contra ministros, inclusive em hipóteses gravíssimas e severas, um impeachment. Isso está previsto em lei. É possível se você determinar e comprovar que algum ministro, por alguma razão, está tomando atitudes ilegais, autoritárias ou pessoais num processo ou fora dele. Então, se ele tem esses documentos, que apresente. Com relação à conduta de Elon Musk, para encerrar a resposta, Elon Musk é o segundo, de acordo com as fontes oficiais, né? Ele é o segundo homem mais rico do mundo, sim, bilionário, dono de SpaceX, Tesla, Twitter e tantas outras plataformas, e com certeza absoluta ele não faz nada sem pensar. Nenhuma ação dele é aventureira. São ações muito bem pensadas. Ele quer ir para a Lua, né? Ele quer para Marte, ele quer popular Marte, né? Então, é maluco. Mas eu sempre disse, uma ressalva, como figura empresária de se admirar, como figura humana com muitas ressalvas. Alguns exemplos. Quando ele comprou o Twitter, a primeira orientação dele com relação aos e-mails da imprensa era responder com emoji de fezes. Essa era a determinação como dono da empresa. Então esse é o Elon Musk. Ele gosta principalmente na parte polêmica de cripto. Também, Na parte de cripto ele também interfere bastante no mercado. Faz publicações que acabam mexendo com a cotação. Foi investigado nos Estados Unidos. Dogecoin, etc. Por causa manipular disso. Mercado. Manipular. Porque ele põe no Twitter dele, a Dogecoin vai explodir. Aí todo mundo com compra. Muitos seguidores que ele tem. Ou então a Tesla vai passar a aceitar Bitcoin. Aí o Bitcoin explode. Então... E em resumo, ele não faz nada sem pensar. Muito menos em dinheiro. Muito menos. Sem pensar principalmente em dinheiro. nas questões financeiras. E nós temos duas questões que envolvem a plataforma dele, porque a gente está no debate do PL das fake news, e os negócios dele em si. E aí ele tem antagonismo ao governo, antagonismo a um monte de coisa aqui. Então, o que eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes, telespectadores, é que me parece que ele não está tão preocupado com 5 ou 6 usuários que foram banidos no Twitter. Me parece que ele está preocupado com as questões pessoais e profissionais como empresário. Como empresário da empresa dele, né? Exato. Não, porque a justificativa ou foi... Isso, a justificativa dele a público foi a mais absurda. Que seria, eu estou preocupado com a democracia. Ou com esses usuários que foram banidos.
Pelo amor de Deus, seria muita inocência acreditar nessa narrativa criada por ele para justificar as ações que ele toma no mundo inteiro e às vezes em países que determinaram banimento, exclusão de perfil, ele só cumpre. Interessante isso, saiu notícias nesse sentido, de que há outros países que tiveram a mesma atitude que o Brasil e que ele simplesmente cumpriu e não teve essa postura de embate. Também. Às vezes pior, às vezes com o banimento de mais usuários, que uma análise do judiciário muito ruim, muito diferente daqui, porque daqui, se você verificar, a maioria dos perfis banidos por decisões judiciais reiteraram muito em condutas ilegais. Agora, aquela história, se as pessoas não concordam, discordem de decisões judiciais, recorram. Não xinga o juiz. Sim, isso é a regra do jogo, né? E a gente está no Brasil. Bom, pessoal, aqui a gente tem um bloco muito especial que eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de soltar a vinheta. E é uma pergunta para vocês: qual foi o perrengue no início da sua carreira? Tanto do Flávio como do Luiz Augusto. Então, antes da gente terminar esse bloco aqui, vou pedir para soltar a vinheta. Solta a vinheta. Bom, Flávio e Luiz Augusto. Então, conte um pouquinho dos perrengues do início da carreira, da sua carreira jurídica. Eu acho que todo início de carreira tem que ter perrengue. O perrengue faz parte para você ter pé no chão, para entender que você não vai se formar e ter cliente. Você não vai se formar e saber tudo. Você tem que estudar todos os dias da sua vida. Então o perrengue é um termo para deixar muito claro que a vida daqueles que estão fazendo algo a longo prazo para construir uma carreira, uma reputação, etc., vai acontecer. E a gente tem alguns. Então eu, por exemplo, tive os perrengues normais de começar a trabalhar na minha área, porque como eu fui para uma área nova, eu não tinha cliente na minha área. Eu tive que fazer outras áreas, faz parte. Eu, quando era muito novo, meu pai, eu não gostava muito de estudar alemão. Eu estudava em colégio alemão, não gostava muito de línguas, eu ia muito mal em algumas matérias. Química, alemão, etc. E meu pai, para de alguma forma me motivar ou me punir, fica a dúvida, me colocou para trabalhar com 16 anos no escritório, que ele já advogava, mas eu não era nem estagiário nem advogado. Então eu era como se fosse um office boy. Então eu fazia banco, levava documento e tal. Qual é o perrengue? O perrengue dessa área, né, naquela época, era eu ficar, por exemplo, 3 horas na fila de um banco. Chegou muitas vezes a acontecer. Eu ficar para depositar um cheque, ficar 3 horas. Então, hoje trabalhar nessa área também é um privilégio. Nossa, como a tecnologia ajudou a vida das pessoas. Né? Você não fica mais em fila de banco. Antigamente pegava fila de banco para pagar conta. Hoje é impensável. Mas tirando essa fase, eu acho que o maior perrengue, o maior privilégio da minha vida foi não ter feito aquilo que eu sonhava com 17 anos. Porque também é uma loucura você decidir o destino da sua vida ali, ou pelo menos parte dele, com essa idade, com essa pouca idade. Porque eu chego e me formo no colégio querendo trabalhar com TI. Eu queria ciência da computação, eu queria trabalhar eu já era web designer, já tinha feito cursos, etc. Até porque essa era a razão de eu sair do escritório. Meu pai falou, agora que você está trabalhando conosco, você tem 2 opções. Ou você volta ao escritório no próximo semestre, ou você vai fazer cursos das coisas que você gosta. Eu fui fazer curso de programação, curso de web design, etc. E aí, no fim, ele me motivou a fazer direito. Então, no começo da minha vida, se você me perguntar, no começo da faculdade, foi um perrengue. Porque eu entrei e fiz uma faculdade que não era o meu sonho. E hoje eu sou plenamente feliz e realizado. Eu acho que foi uma das melhores coisas. Então, este perrengue foi hoje, olhando para trás, muito importante na minha vida. E as pessoas vão ver isso. Que os perrengues no início de carreira fazem parte, né? Fazem parte e te motivam a entender que você não vai colher as coisas. Inclusive, essa geração Z tem que entender isso. Que as coisas não caem do céu. Na nossa área, você começa a ter sucesso de cabelo branco. É uma verdade. É verdade. Lógico que eu até falo na faculdade, optem pela autoespecialização, porque você encurta caminho de você ter alguma relevância naquela área, de você ser uma autoridade. Mas ainda depende. Eu, por exemplo, 33 já tenho cabelo branco, então eu já posso fazer sucesso. Já tenho os pré-requisitos. Já tenho, exato, cumprido esse pré-requisito. Mas é muito graças aos perrengues que eu passei. Então, são a base de uma carreira de sucesso, são os perrengues. E você, Flavinho? Sabe, Thomas, você coloca essa questão e faz trazer uma reflexão. Porque os perrengues que eu acabei passando foram principalmente na época de estagiário, no começo, como foi muito bem colocado aqui pelo Luiz Augusto. E a minha reflexão é com relação ao estágio. Isso é muito sério, porque com o processo digital, tecnologia, inteligência artificial, o estágio está acabando. A gente tem informação de que os jovens, os estudantes, não se inscrevem mais na OAB porque não fazem mais estágio. Então, precisamos pensar
uma forma de auxiliar esses estudantes a serem inseridos nesse dia a dia da advocacia, porque a partir do momento que eles se formarem, eles vão se tornar advogados e não vão ter experiência nenhuma de atuação. Isso é muito sério. E não só atuação, né, Flávio, Luiz Augusto, esse networking, né? Como é que na minha época eu fazia estágio no Fórum João Mendes, e a gente era estagiário, mas você tinha acesso, você falava com o advogado, Exatamente. Você falava com as partes. Na Barra Funda, falando de perrengue, nós fazíamos criminal, nós íamos ao fórum da Barra Funda. Tinha direto, tinha as audiências e tal, você cruzava com os presos lá tal. Isso, de alguma forma, impressiona o estudante. Lógico. Tem um contato tão próximo com o indivíduo que está, de alguma forma, ali cumprindo pena ou cumprindo uma prisão antecipada. Mas você fugiu da pergunta. Falta o seu... Cadê o seu perrengue? Ah, esse foi só o preâmbulo. Na verdade, então, eu falando um pouquinho de perrengue, principalmente quando você tinha alguma questão, por exemplo, um alvará de soltura, uma vez nós tivemos, e para ser cumprido aquele alvará de soltura, ser remetido para o fórum, você ir lá no balcão, na vara, até conseguir, isso tomava às vezes o dia inteiro e você com pressa, sendo cobrado pelo escritório, porque se passasse o horário, fechasse o fórum, seu cliente passaria, e ocorresse a tranca, né, que eles falam nos presídios, Passava outro dia. Passaria ou outro dia preso, ou no final de semana. Então a responsabilidade ali era muito grande. Então isso... Posso completar também na época de estágio? Perrengue, protocolo. Nossa, como o protocolo digital é maravilhoso. Eu sei que, pessoal, os sistemas de protocolo são complexos, às vezes burocráticos, mas agradeçam. Porque quantas vezes uma petição, um habeas corpus era finalizado e revisado no finzinho da tarde, você tinha 1 hora para protocolar, você tinha que correr para o fórum para fazer aquele protocolo dentro do horário ali do fórum. E isso também era um perrengue. Correria para fazer protocolo no prazo. E só trazendo também uma outra experiência, um perrengue. Esse aí, olha, vou te falar que esse era muito complicado. Tinha um processo em que tinham muitos réus, mas muitos réus mesmo. A cada vez que eu ia ao fórum, tinha lá brincando 1000 folhas. Nossa. E o processo ainda era no papel. E nessa época não existia scanner, não podia fotografar o processo. Não tinha então smartphone. Não tinha nada. Então eu tinha que copiar eu estou fazendo quase 15 anos de formado. Então eu tinha que copiar na mão aí para poder levar a informação com a responsabilidade de fazer um resumo e não deixar passar nada importante. Nenhum detalhe, né? Ou fazer carga, levar para a sala da UAB. Eu quero enviar. Porque aí tinha shares, mas a quantidade não era inviável até porque tamanho do processo. Até por custo. Né? Então talvez os jovens nunca vão passar por isso por causa do processo eletrônico, mas era um perrengue toda vez que entrava na vara lá para poder acompanhar esse processo. Não vou imaginar. É muito diferente. É um novo. Meu pai, às vezes, ainda uma outra audiência agora tem sido marcada de maneira física. E eu estive com ele na semana retrasada no Fórum da Barra Funda para uma audiência física, né, que já é bem comum, porque hoje em dia tá tudo online. E ele tava chocado, assim, ele falou, não tem ninguém, virou cidade fantasma, tá? Então, realmente o judiciário é um novo modelo, é um novo advogado. Você percebe, né, até as livrarias que tinham do lado do Fórum João Mendes, a Saraiva, a RT, tudo fechado. As livrarias estão falindo como um todo, né? As pessoas não compram livros físicos. Meu pai trata muito desse tema. Ele fala assim, os jovens não leem. Não leem livros, eles não leem doutrina. E aí uma pergunta para vocês, como é que vocês veem essa questão do ChatGPT, inteligência artificial, e como é que deve ter uma regulação disso, porque a regulação da inteligência artificial parece que até na União Europeia foi aprovada, tem uma regulamentação, e no Congresso Nacional agora, recentemente, até com o Rodrigo Pacheco, no Senado, até o senador Marcos Pontes e alguns senadores estão discutindo esse tema. Como é que vocês veem essa regulamentação da inteligência artificial no Brasil? Muito importante. Nós discutimos já muito isso. Temos altos papos profundos sobre essa questão com bastante preocupação, a gente enxerga. Se não regulamentar... O dono do ChatGPT, né, da OpenAI, ele quando foi no Congresso americano, a primeira coisa que ele falou foi regulamentem o mais rápido possível a inteligência artificial. Porque é um problema tão grave na sociedade que a gente vai... Que também não tem mais volta, né? É fantástico, é uma revolução tecnológica fantástica. Todavia, tem seus riscos. E aí que está o ponto. Então, acho que não é evitar essa revolução tecnológica, não é tentar barrar. Ela já está acontecendo, é uma realidade. Todavia, você tem que limitar para que você consiga, pelo menos, afastar algumas das consequências negativas que virão com esse desenvolvimento inclusive com uma hipótese até de banir eventual utilização em determinados países. Porque imagina assim, a gente tem o ChatGPT
que faria já fez algum tipo de interferência significativa, mas muito superficial, perto da Sora, né, que vai entregar vídeos de 1 minuto, ou as novas generativas que fazem também entrega de conteúdo, ou vídeo e etc. Áudio que vão substituir mão humana, que vão criar arte, que vão entregar filmes e etc. Então, eu acho que o impacto tem 2 problemas graves. O problema do desemprego, que a gente vai substituir grande parte da mão de obra. Da mão de obra, né? E o problema de... E uma mão de obra até qualificada, né? Porque se você for ver, a máquina faz tudo, Luiz Augusto. Teve uma publicidade recente aí de uma marca que eles publicaram um estudo que no ano que vem, então 2025, 90% dos conteúdos publicados nas redes sociais serão criados por inteligências artificiais. Então serão podendo ser falsos. Então a gente vai... E tem alguns... Teve o SXSW, né? O maior evento de tecnologia do mundo lá nos Estados Unidos. Muitos especialistas estão dizendo que talvez a gente nem vai se importar se o vídeo é verdadeiro ou falso, porque vai ser tão difícil checar e tão difícil verificar que é falso, porque ele vai ser tão perfeito, que a gente vai consumir como se verdade fosse. E para mim isso me dá uma insatisfação e infelicidade tão grande, porque na campanha isso vai ser uma loucura, né? Em processo eleitoral, não tem dúvida que o impacto vai ser muito grande. Então a gente vai substituir mão de obra humana, a gente vai lotar a internet com conteúdo criado, né? Não... Sem saber se é verdadeiro. Amanhã você não precisa ter o podcast, porque basta você pôr lá pra Sora entregar vídeos conosco participando. Ou se tiver um repertório, né? Você vai lá e utiliza o repertório e vai automaticamente. Exatamente. Causa muita preocupação, Thomas. E a ética, né? Como é que fica a ética nesses Por isso que a gente tem que, de uma temas? forma, regulamentar. É muito difícil regulamentar. Até porque ontem, mais uma vez, nesse debate que eu tive com o deputado Orlando Silva, ele mostrou as dificuldades da Câmara aqui no Brasil de entender a tecnologia e poder sentar e chegar a uma conclusão. Eles estão até cogitando regulamentar as redes sociais com um novo PL das fake news, com um PL junto da inteligência artificial. Nessa hora eu olhei para... Mas fazer uma junção disso? Para tentar emplacar todo o tema de maneira... Mas é difícil. É muito Nossa difícil. Senhora. E o grande problema de você tentar regulamentar ou regular uma tecnologia, algo tão moderno e tão dinâmico, é que a partir do momento em que essa lei é publicada, no dia seguinte ela já está obsoleta. No dia seguinte já tem algum desenvolvimento tecnológico, alguma ferramenta, alguma coisa que faz com que ela não funcione mais. Trago um exemplo. No caso dos criptoativos, nós temos o Bitcoin, que a gente falou. Ela é uma rede totalmente transparente. Você usa pseudônimos lá, mas você identifica desde a origem do Bitcoin até onde ele está naquele momento. Então é totalmente transparente. Aí criaram uma ferramenta em que você faz, é o chamado mixer. Você mistura as operações e acaba embaralhando as informações. Veja que a própria tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, traz novas dificuldades. Sim. Então, às vezes, apesar de você ter uma legislação que funcione em determinado momento histórico, no dia seguinte pode ser que ela não seja mais suficiente e não tenha mais efetividade. Então, isso é uma questão também bastante séria. Fora a questão do emprego. Acho que aí está uma questão que merece uma reflexão profunda de toda a sociedade. Questão do futuro nosso, da própria sociedade humana, no mundo inteiro. Porque a partir do momento em que toda atividade venha a ser substituída, ou quase toda, vamos dizer que sobra as poucas que não consigam ser substituídas, o que farão os seres humanos na Terra? Do que viverão? Como eles vão subsistir? Isso é um tema interessante, Flávio, Luiz Augusto, porque vocês vão estar também na China e tem algumas fábricas que eu vi, essas de carros elétricos, que não tem mais pessoas trabalhando. É tudo robotizado e tem um engenheiro no computador, simplesmente dando o comando. O que do ponto de vista empresarial é magnífico, né? Produção, mega produção, assertividade, você diminui risco de acidente. Trabalho, o erro humano também. O erro humano. Fica excelente a fábrica. Tudo bem. E para onde foram esses trabalhadores? Eu, outro dia, estava num debate com um colega que trabalha na Uber. E aí eu falei assim, a Uber? Se a Uber hoje desenvolver um carro autônomo, né? Você acredita que a Uber ia preservar os motoristas ou iria substituir? E aí, na opinião dele, trabalhando lá internamente, disse sem dúvida nenhuma a Uber iria substituir, até porque a Uber está investindo nesse estudo. Aí eu falei, quantos milhões de motoristas nós temos na Uber? Acho que só no Brasil 1,2 milhão, se eu não me engano, em São Paulo. É um número absurdo, milhões de motoristas. Do dia para a noite estarão desempregados. Eles vão para outro aplicativo, mas esse outro aplicativo vai ter acesso à tecnologia também. Então o grande problema, eu até entrei em debates bem profundos sobre inteligência artificial, porque hoje a gente não vê esse dano, porque
Em algumas fábricas realmente acontece e tal, mas a substituição humana deve estar em 0,000 alguma coisa no mundo. E quando esse número for 5%, 20%, 30% ou 50%, onde estarão essas pessoas? Em algum lugar passando fome, em algum lugar sendo financiado pelo Estado. O Estado vai ter que dar uma renda mínima para bancar essas pessoas terão suas vidas totalmente diferentes. Aí muita gente defende, falando, não, aí nós viveremos o sonho, que ninguém trabalha e todo mundo vive bem. Eu falei, mas será? No mundo capitalista, me parece que não vai funcionar dessa forma. Eu acho que essas pessoas estarão perto da faixa da miséria e o empresário que é dono da tecnologia vai estar muito bem. Então eu tenho muita preocupação. Então quer dizer, em outras palavras, as Big Techs vão estar fortes, enquanto mais fortes enquanto que a população vai estar... Só um dado. Não sei nem se a Big Tech... Não, também, pode porque falar. As Big Techs vão substituir. Mas essa é uma questão muito séria que está acontecendo, essa alteração da Web 2 para a Web 3. Você deixar de ter players tão grandes, são os Big Techs, e ter cada uma rede descentralizada que comanda a internet, que teria uma nova internet, e cada um é titular da sua carteira, da sua identidade. Quer dizer, pulverizar esse poder. Não vai funcionar por duas razões. Primeiro que o primeiro modelo que tentaram emplacar disso na internet foi o metaverso. E não emplacou porque ele é descentralizado. Mas o metaverso tinha dono. Não, mas eu digo, eram vários metaversos meio que segmentados. Mas sempre vai ter um dono. Não precisa. Tudo bem, vai colocar Bitcoin rede block. Existe aí para mostrar. Mas aí vai criar rede blockchain. Mas aí tudo bem, aí eu vou fazer aqui uma pergunta aqui. E fora o Bitcoin tem outras moedas, a Ethereum, né? Dezenas de milhares de criptomoedas existem. Então, cada uma com as suas regras específicas. Então, uma rede onde todos têm o poder sobre a rede e a maioria decide, acabaria com essa questão das Big Techs. Nós tivemos momentos de internet. Web 1.0, aquela web estática. Internet, você entrava ali, via as notícias, não produzia conteúdo. Web 2.0, você começou a produzir esse conteúdo. Web 3.0 é esse momento de descentralização. Então a gente está vivendo essa transição, essa mudança. Isso de fato está acontecendo. Está acontecendo. Precisa ver se vai funcionar. Eu tenho dúvida, porque aí você pega... O tempo dirá. Gestão de conteúdo, vai ser muito difícil para você gerir conteúdo, porque aí o indivíduo vai criar um site de pedofilia, vai pôr nessa web, e a maioria vai votar pela exclusão do site. Quando você descentraliza, você também tira poder de fiscalização, muitas vezes, né? Então, mas aí tem que ver a coletividade. É como o Ethereum. Porque o Ethereum, o que acontece? No Bitcoin, como eu falei, a mineração é prova de trabalho, poder computacional para minerar. No Ethereum, ou no Ethereum, é em razão de quem detém as criptomoedas. E aí a maioria, quem detém mais, vai validando a operação. Porque se você validar uma operação que é errada, você desvaloriza a sua própria moeda. Não te interessa descredibilizar o ativo que é o seu ativo. Então é bastante interessante esse conceito. É algo que está sendo desenvolvido, que nós estamos vivendo. Não sei a que nível isso vai chegar, né, de descentralização da rede, mas algum nível vai sim ocorrer. Pessoal, estamos chegando próximo ao nosso encerramento e eu queria pedir para vocês fazerem as suas considerações finais. Flavinho e Luiz Augusto, por favor. Eu quero mais uma vez, Thomas, agradecer o convite, dizer que você é um jovem de sucesso, que dá o exemplo, agora contrato social também aqui, dando essa oportunidade para a gente ter essas conversas tão profundas. Você trouxe personalidades, pessoas importantes aqui. Sim. E sem dúvida está trazendo conteúdo de qualidade para quem acompanha o podcast. Quero agradecer então o convite e dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui ao lado do meu irmão. E dizer também que seria um prazer enorme se a gente pudesse ficar sócio para sempre, como você falou, viu? Se a inteligência artificial não nos substituir, nós trabalhamos juntos. Mas obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido provocar pensamentos, reflexões aí de quem nos acompanhou. Eu também queria agradecer, parabenizá-lo pela iniciativa novamente, falar que você tem um dom aqui, você é muito bom nessa parte de comunicação, parabéns, o seu podcast é muito legal. E com relação ao nosso conteúdo, eu acho que o resultado de tudo isso é que o futuro nos assusta. Claro, a tecnologia vem de maneira avassaladora, mas quem sabe os seres humanos vão conseguir, não necessariamente numa rede descentralizada, mas com mais centralização, chegarmos em regulamentações que podem até alcançar a exclusão. Então vamos supor que o indivíduo crie facilmente vídeos falsos. Esse site não deve existir, a meu ver, né? Pelo menos enquanto a gente não tem maturidade suficiente para lidar ou para checar. Então é um tema desafiador, né? O direito digital, eu entendo que é o futuro do direito, mas é muito desafiador. E deixar aqui uma dica para quem está nos acompanhando. Não adianta mais você entender de direito.
Se você não entender a tecnologia hoje em dia, você não vai conseguir fazer esse link entre o direito e a tecnologia, por exemplo, nos crimes digitais. Então é importante que você também entenda pelo menos um pouco dessa tecnologia para poder advogar bem. E Flávio, Luiz Augusto, para os jovens advogados, eu acho que hoje não é nem só a questão do hard skills propriamente dito, né? Que você conhecer as leis e tudo mais. O hard skills, inclusive na área da tecnologia, os soft skills que são importantes. Então, assim, eu acho que o jovem advogado hoje tem um grande desafio também de liderança, né? É um advogado que vai ter que estar liderando sempre novas pautas. Nunca se valorizou tanto soft skills como atualmente. Eu acho que a pandemia, nesse sentido, acabou atrapalhando porque acabou afastando as pessoas, isolando, e essa interação humana hoje é tão complicada como nós estamos acompanhando. As pessoas não perderam um pouco essa habilidade de conviver, que é viver com o outro. Até porque o soft skill, há uns anos, antes de rede social, dificilmente ele era questionado ou denunciado. Hoje, se tem um grande advogado que trata mal todo mundo, que é grosseiro, que é metido, esse indivíduo, a primeira post que ele fizer nas redes sociais, ele vai ser cancelado. Então, as redes sociais também criaram não só uma competitividade muito grande de mercado, mas a transparência absoluta. Então, o soft skill também se dá nessas relações de humildade, de forma que você lida com o seu cliente, com seus... Bem que nós temos hoje escritórios que têm um feedback no Google péssimo. Então, elas estão deixando muito claro, se você não trata não trata os soft skills como quase essenciais. De repente é essencial, né? É topo, né? Você logo o mercado vai te eliminar, porque Pessoal, queria agradecer a audiência, a participação de vocês, queria agradecer os dois craques na área das novas tecnologias, Dr. Luiz Augusto Durso, Dr. Flávio Durso, por mais um programa especial com dois convidados, dessa vez dividindo aqui bancada. Então é um episódio especial do nosso programa Contrato Social Podcast, e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Forte abraço!